Eu quero acrescentar o que a Rose falou. Eu tendo a concordar com ela a respeito de que, ainda assim, apesar dessas variações, existe algo lá fora que pode ser compartilhado objetivamente. Então, ainda que se varie, por exemplo, o padrão de beleza em alguns elementos, ainda existe algo que é presente em todas as culturas, em todas as épocas. Baseado, por exemplo, a um cabelo sedoso, a uma pele sem rugas, uma pele que não demonstra que está manchada, relativa a uma pele corada. Entende? Ok, existem sociedades que acham mais bonito uma pessoa ser mais clara e outra mais bronzeada, mas todas acham que uma pele lisa, sem manchas, sem verrugas, denotando algum tipo de má saúde, está presente. Então, isso independe da cultura e da época. Outra coisa, relativa à experiência estética da natureza. Qual sociedade, me explique, qual sociedade não tem experiência estética da natureza? Não existe. Está em todas as épocas, em todos os lugares. Todas as culturas admiram o pôr do sol, admiram a praia, admiram o mar, admiram a experiência com o céu, com as estrelas, com os planetas, com os animais. Todas veem beleza nisso. A experiência do belo, não é só do estético, mas que vem beleza objetiva nisso. A respeito também da arte, da produção, da reprodução, foi aquilo que eu tinha falado anteriormente. Existem ainda princípios, leis da imagem, da uniformidade que várias outras culturas também respeitam, que é a respeito da originalidade, repetição de padrões e de consistência na obra. Então, ainda que existam essas variações, existem inúmeras formas de se produzir arte, de se produzir o que é belo, ainda que de formas diferentes. Existe ainda um padrão de universalização. Isso acontece com a linguagem também. Então, existe uma infinidade de produções a respeito daqueles mesmas ferramentas que a gente tem ali. Então, é isso. A Glenda, ela antecipou tudo que eu ia dizer. Eu pensei, vou falar exatamente disso. Ela falou tudo que eu ia falar. Mas só complementando, eu ia fazer esse paralelo mesmo com a linguagem, né? A linguagem, ela parece ter surgido, assim, em todas as sociedades humanas, né? Pelo menos a linguagem oral, algum tipo de linguagem oral. Mas existem variações, né, de gramática, por exemplo, entre as culturas. Só que existem aspectos universais da linguagem, né? Alguns aspectos específicos são universais e aí seriam fatos sobre a linguagem, digamos assim. Alguns fatos gramaticais, né, sobre alguns tipos de expressões e tal, enfim. Mas, enfim, o ponto é que existiria uma coisa que todos os seres humanos compartilhariam, que seriam os aspectos biológicos, né? Então, embora a gente tivesse variações culturais, a gente teria a mesma composição biológica, o mesmo tipo de cérebro, e aí a gente produziria uma linguagem que teria ali um fato objetivo sobre ela. Então, quer dizer, você tem uma coisa aí que depende, digamos assim, de uma história evolutiva, né, da gente ter surgido, da espécie humana ter surgido, mas que não deixa de ser objetivo por isso, né? A linguagem, ela existe, existem fatos sobre a linguagem que são meio universais ali, e que existem mesmo que tenham emergido, digamos assim, da espécie humana. Então, a gente não pode pensar a mesma coisa para a beleza, né? Que talvez alguns tipos de beleza não sejam, a gente não possa encarar com realismo mesmo, né? Tipo, essas belezas que são só a sensação de beleza mais ou menos compartilhada, mas tem algumas belezas de algumas coisas que parecem que não variam, né? A beleza da natureza mesmo, que como a Glenda disse. Aí, pensando mais numa perspectiva biológica e evolutiva, a gente não poderia pensar que um realismo sobre a beleza faz mais sentido? O que você acha, Luísa, Bruna? Quem vai me refutar? Não, nos refogar, tá? Vamos ver quem vai nos refogar. Eu acho que o aniversariante fosse café com leite, tivesse privilégio. Bom, enfim, eu acho assim muito complicado, assim, enfim, eu parto de uma dinâmica bem materialista, eu acho, assim, na concepção da estética, né, e consequentemente, né, por ser uma concepção que parte da estética também do belo, mas eu penso que é muito difícil a gente pensar numa constituição de uma concepção de uma linguagem
distante de uma construção social, né? Assim, acho que desde do nascimento ali, já a linguagem ela vai sendo inserida, seja por símbolos, por gestos, por afetos. Então, eu acho difícil a gente fazer essa dissociação, né? Tipo, do que nos é intrínseco e do que é socialmente construído. Então, acho que eu sou um pouco mais... Eu vou deixar, acho que a Luísa vai refutar melhor essa concepção. Nossa, eu tô assim... Não, isso é mansplaining, entendeu? E o Elan, ele tá repetindo o que eu falei. E tá pegando crédito, entendeu? Machismo. Vou refutar os dois. Um é abacaxi e o outro é melão. Gente, eu achei que invocar Darwin, eu achei que ele jogou baixo. Não, sem querer jogar sementinha na Discord aí. Poxa, eu acho que essa questão da prova feminismo, hein? Esse negócio de você considerar. Você está falando, eu suponho que você está falando da gramática universal do Chomsky, né? É isso, Elan, que você está me... Sim, Você sabe, nos últimos anos, algumas pessoas estavam tentando refutar. Então, tipo, ele não tem tido aquele reinado tranquilo que ele teve durante muito tempo com esse conceito. Eu não acompanho tanto a área, então eu não sei como é que está a discussão atualmente. Mas eu acho que volta para o conceito que a Glenda falou lá no início, da Gestalt, entendeu? Que não é o belo. Eu acho que, quer dizer, essa distinção que coloquei eu, mas que são coisas que a Glenda falou lá no início, que da questão da Gestalt, que são princípios básicos de harmonia visual, ou então se você está falando de outras artes, que pode ser, se você está falando de cinema, se você está falando de música, que você tem certas regras básicas de como deixar as coisas agradáveis, de como deixar as coisas, tipo, agradáveis para o seu cérebro mesmo, sabe? Tipo assim, coisas que o seu cérebro não percebe, tipo assim, aquela coisa lá do padrão dourado que os gregos estavam construindo todos os prédios deles seguindo aquela coisa, sabe? Assim, ou como o padrão do Fibonacci, né? Aquele negócio que tipo você vai abrindo factais e você vê aqueles padrões que se repetem, sabe? Então tem certas coisas, certos padrões assim que são agradáveis, são naturalmente agradáveis, que se repetem na natureza e que a humanidade, ao repeti-los nas nossas artes, que geralmente são coisas muito difíceis, exigem muito conhecimento técnico. Outra coisa que a Glenda também falou, que eu acho que é um ponto que vale a pena nós outras três talvez trabalhar aqui, que é a arte produzida, né? E como que é extremamente importante qual o valor da técnica, né? Para a gente valorizar a arte. Quanto que a gente valoriza mais uma arte de uma pessoa que tem conhecimento técnico do que, tipo, como é que falam? É um exemplo famoso. Tipo assim, Shakespeare escreveu Hamlet. Aí, se você coloca um macaco para, tipo, ficar digitando aleatoriamente uma máquina de escrever e acidentalmente ele escreve Hamlet, não é a mesma coisa. É tipo, ele fica lá infinitamente digitando, pode sair Hamlet, mas não é a mesma coisa, porque não existe a intenção, não existe técnica, não existe controle. É melhor que o macaco. É melhor do macaco? Eu digo assim, olha, gente, aconteceu um milagre. Não, eu acho que volta para os conceitos. Eu acho, Elan, que isso que você está falando sobre... Gente, eu estou falando muito tempo, me interrompam, tá? Me refutem. Me refrutem! Me refrutem também. Mas eu acho que isso que o Elan estava falando, que tipo essa coisa da linguagem universal, tipo assim, existe uma beleza uma percepção de beleza universal,
eu acho que tem mais a ver com esses conceitos que a Glenda estava falando que ela mencionou lá no início. Pelo menos essa é a minha percepção, intuição. Rose, me salva aqui, pelo amor. Você que entende o assunto. Não, tipo, eu sou antirrealista sobre beleza também, eu só joguei a bomba. Então, eu vou falar alguma coisa sobre linguagem agora, então, depois eu vou falar bem específico sobre a questão, assim, mais da Bruna, tal, se não me esquecer, que é outro assunto, mas antes eu vou, assim, em filosofia, né, falar com a Luísa, assim, quando a gente fala, por exemplo, uma sentença, tipo, como você falou antes, né, declarativa, assim, tipo, a Torre Eiffel é bela, né, então a gente tem a gente tem um predicado gramatical é belo, né, e um termo geral ali belo. Então eu posso ter uma visão, por exemplo, na filosofia, né, parece que é isso que você está defendendo, de que não existe nada no mundo que tenha essa propriedade de ser belo, né? Aí eu poderia estar falando, tá, isso é belo. E esse termo belo não está nem denotando uma propriedade e nem expressando um conceito, alguma coisa assim. Poderia falar isso sem que nada no mundo possuísse aquela propriedade. Então, eu acho meio estranho isso, entendeu? Eu acho que tem uma relação que tem a ver com a linguagem. Eu vou, né? Não no sentido, não vou falar assim no sentido que Elan falou, assim, você teria que pensar melhor, mas assim, em relação ao próprio como a gente usa os conceitos, como a gente aprende a linguagem, né? A gente aprende a linguagem apontando para coisas no mundo, né? Então, por exemplo, provavelmente esse belo surgiu de alguma relação de apontamento de coisas que a gente considerava bela. Então, por isso que eu acho que existem propriedades no mundo, e isso existe desde o início da linguagem, né? E vai formando nossos conceitos. Inicialmente é uma questão como se fosse uma definição ostensiva que você aponta e diz isso aqui é o belo. E aí, no início, né? Mas que depois você pode investigar melhor que é isso. Mas o belo, a gente aprende com esses exemplos do mundo. Não é por isso que eu acho que tem uma relação linguagem e mundo, né? Desde o início da linguagem, desde como a gente aprende conceitos. E se você acha que não existe o belo como uma propriedade, independente se for uma propriedade composta, eu posso pensar também no belo como um conjunto de propriedades, e a propriedade ser bela é aquele conjunto, né? Ou uma propriedade que tem uma relação de gestalt com outras ali, né? Mas seria uma propriedade estética, uma propriedade de ser belo. Então, de qualquer forma, por isso que eu acho, existe uma propriedade que independe que a gente pode pensar o que ela é exatamente, né? Não, só pensei nessa questão da linguagem. Agora, em relação à Bruna, agora eu vou fazer uma provocação, assim, mais no sentido de fazer você pensar um pouquinho, assim, porque eu já fui militante socialista, já estudei muito marxismo quando eu era bem jovem. Então, assim, você está falando do Boal e está falando uma concepção mais materialista, histórica, né? Não sei se você também está tomando como base marxismo, mas você falou da questão construção social. Mas a construção social materialista histórica, ela tem a ver, não somente, ela tem a ver com uma relação com o mundo, né? Então, na verdade, uma concepção materialista, nesse sentido, não, pode ser que eu esteja confundindo tudo aqui com a questão da Luísa e tal, não estou tentando, mas no sentido que você falou, essa construção social, ela tem uma relação com as coisas no mundo, senão, porque exatamente a diferença do Marx com o Hegel, né? Isso tem uma relação com as coisas do mundo. Então, eu estou colocando aqui só para você pensar um pouco sobre isso, né? Não precisa nem responder, porque como você colocou, eu acho que justamente parecia ser o contrário, né? Justamente a relação com o mundo, das coisas no mundo, que fazem
a linguagem e a construção social. Sim. Não, pegando, completando aí um pouco o que a Rose falou, exatamente, eu gosto de pensar que não parte do indivíduo, mas sim de uma construção que ele vai tendo nas suas relações com o mundo, e nesse pensar as relações, há toda uma concepção cultural por trás, né? Todo um contexto por trás, uma conjuntura que vai estar operando ali naquela construção. Então, essa relação do indivíduo com o mundo, né? Não sei se eu me expressei mal também, na hora que eu fui falar essa questão do materialismo, né? Mas, assim, talvez não necessariamente vai transferir essa percepção do indivíduo para o objeto, assim como também não se restringe a ele. Mas sim nessa relação que vai ser construída por toda essa concepção dele enquanto indivíduo, enquanto ele vai, posso dizer assim, aprimorando essa linguagem, né? Assim, como ele vai se relacionar com essa linguagem, como essa linguagem vai se introduzindo ali no convívio, né? Eu gosto de pensar muito na relação enquanto um convívio do indivíduo, né, do ser com o mundo. Então, acho que há esse entre sim, assim, eu não sei se eu não fui clara com relação a isso, mas enfim. Não, acho que até foi, mas o que eu parecia que, assim, parecia, do jeito que você colocou, que estava uma posição meio idealista, de que as coisas não existem fora da mente, assim, parecia um pouquinho, mas por isso que eu falei isso, parecia o contrário do que talvez... não sei, idealista também é meio demais, assim, né? Tô falando meio forte aqui, acho que não idealista, mas não sei. Também estou fazendo associações de assuntos bastante distintos, né? Desculpa, eu estou associando coisas bastante distintas aqui. Então, desconsidere um pouco. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.